Diego, estamos de volta aqui na série Profecias, não é? Isso. E a gente parou num momento importante do nosso estudo. Nós estamos vindo de pouquinho, né? De pouquinho. No episódio anterior a gente falou de adoração, que para você não ser enganado pelo inimigo, você tem que praticar a verdadeira adoração. Mas a gente estava vendo como que o inimigo, ele imita os 4 primeiros mandamentos que tem a ver com a adoração, lá em Apocalipse 13. E quando a gente foi falar do 4º mandamento, você citou a marca da besta. Isso. E o número 666. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então hoje, se prepara, você já está aí, senta. Senta que a gente vai falar do número 666. É isso aí. Você tem coragem? Eu tenho, lógico. Diego, eu sei, é o seguinte, 666, eu já sei o que você vai falar. Lógico. Eu já sei o que você vai falar. Pega a sua Bíblia, tá? Não, mas eu já sei o que você vai falar. Você vem com Bíblia na mão. Vem comigo. Não sei nem para que tem um programa inteiro para dizer que é um chip que você vai pôr na mão. Não vou falar isso. Não é um chip? Não é um chip. Não, porque olha só. Tem o chip. Tem um chip. Não tem o chip? Tem. Tem 666 código. é um número utilizado para definir tudo que é Underground. do Satanás. Né? Então tem chip, tem disco que vira o contrário. Tem um monte de coisa. Tem banda de rock, tem música. Tem música. Tem nome de pessoas. Nome? Como é que é? Tem nome de pessoas, nome de produtos. Que Faz conta? Faz conta da 666. Faz conta com nome. Isso, conta com nome. Código de barra, diz que a barrinha das laterais é do meio, número 666. Exatamente, né? E é verdade. As duas barras que iniciam o código de barras, que marcam o meio e que marcam o fim, são o algarismo 6. O que é verdade? Que é o 666 código de barra? Não, ou que não. a barrinha é o número 6? Que a barrinha tem o número 6. Então tá definido. Tá definido, Mas tem muita coisa que se fala. Muita. Então, você sabe que na época, já falamos isso, na época que inventaram o CPF, não queriam colocar porque era a marca da besta. Falamos. Quando inventaram o microchip, aí sim veio com tudo, Sim. não é? Lê o texto, Diego. Vamos ler o texto, que eu quero falar disso. Vamos pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. No verso 16, Júnior, dentro do capítulo 13, que tem a trindade contrafeita, nós encontramos a seguinte afirmação: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, ou seja, Todo mundo. não ficou ninguém de fora dessa Ninguém de lista, fora de ninguém. né? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Grava a marca. Marca. Frisa marca. Na mão direita ou Na testa. na fronte. Chip na testa deve doer. Para que ninguém, deve doer, para que ninguém possa comprar ou vender, Opa. senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Comprar ou vender veio a ideia de código de barra, né? Todo produto tem código de barra, então ninguém compra, ninguém vende. Na verdade, esse texto está dizendo para a gente que isso vai ter uma influência sobre a vida social ao ponto de atrapalhar os negócios, né? Sim. E outras coisas mais. Mas vamos lá, não vamos falar disso aqui agora. Vamos entender a questão da marca. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Perceba, Júnior, que João sabe que o que ele está falando aqui está meio codificado. Precisa de sabedoria. Precisa de sabedoria. Aham. Então ele avisa, ele está avisando, ó, você que está lendo aqui, preste atenção. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Olha que engraçado, Júnior. Quer dizer que tem que fazer uma conta? Tem que fazer um cálculo. Quer dizer que não é simples. Pera. Tem que fazer um cálculo, não quer dizer que é conta. Como assim? Todo cálculo é conta? Quando ele fala calcule, é uma conta? Não, Necessariamente conta? necessariamente não. Na nossa cabeça, talvez, mas não sei na cabeça dele. Certo. Posso calcular. Calcule ou decifre, né? Decifre, exatamente. Analise Analise. o número da besta. Pois é número de homem. Então aqui ele já dá uma resposta aqui, já dá a primeira dica pra gente. Ele avisa que tá sabedoria, presta atenção aqui, é número de homem. Peraí, então não é número de chip. Não é número de chip. Não, porque é número de homem, tá claro aí. Não é código de barra, então. Não, tá escrito que é de homem. O que quer dizer que é número de homem? É, O que exatamente. quer dizer isso? Quer dizer que é um homem? O que quer dizer é um número de homem? Primeiro aí, homem aí é ser humano, não é homem do sexo masculino, é ser humano. Isso é muito importante. Então, É não número tá do falando, ser humano. não está falando do homem do sexo masculino. Não. É ser humano, é número do homem, é número do ser humano. Muita gente pega isso daqui para dizer que isso aqui está falando do anticristo e que ele tem que ser um homem porque Isso, é número de homem. é número de homem. Mas aqui está falando número de homem no sentido do
Homo sapiens, do ser humano. Do ser humano, exatamente. E tem um detalhe muito importante aí, Diego. Olha só. Número de homem. Veja só. Primeira coisa, já para mim já deu. Já não é chip. Porque primeiro, quando a gente falou como é que faz para entender a profecia, a gente notou, a gente percebeu que a profecia, João, um profeta, ele fala de coisas do seu tempo. Sim. Não é? O profeta, não tem nada na Bíblia do profeta falando de coisas que não é do tempo dele. Uhum. Então, primeira coisa, João não sabia o que era chip, não sabia o que era código de barra. Uhum. Primeira pista para nós. Primeira pista. E segundo que o próprio João está me dizendo, gente, é número de homem. É interessante, porque imagina só, se fosse mostrado para João um chip, né? João ia olhar e falar assim, rapaz, já sei como é que eu vou explicar isso daqui, né? Já sei. Imagina só, se eu mostrar para você uma tecnologia do futuro, supondo que eu tivesse como mostrar isso para você, como que você ia explicar com as nossas palavras um produto que não existe? Você não sabe o que é. Não existe. Você não sabe nem como é que é, nem como é que funciona. Como é que ele ia explicar isso? Como? Então, e ele também já está avisando, é isso que me deixa... Já está escrito na Bíblia, é número de homem. Certo. Entendeu? Primeira dica. Primeira dica. Ora, esse número é 666. Tá aí. Tá aqui. Aí vem com tudo, né? 666. Então ele falou assim, ó, aqui está a sabedoria, calcule. Muita gente pegou o cálculo e falou, então tem que fazer a conta. E ver o nome de quem que vai dar 666. É alguma coisa que somado dá... eu tenho que somar, fazer um cálculo aqui e no final tem que dar 666. Mas na verdade o que ele está falando presta atenção para você entender que isso aqui eu não estou colocando claro. Sim. Tá bom, se é para somar alguma coisa e dar 666, quem garante para mim que é para somar e não é para multiplicar? Ou não é para dividir? Sim. Ou não é para fazer a fórmula de Bhaskara para chegar nos 666? Equação de segundo grau de 666. Quem me garante? Onde está escrito? Que conta que eu faço? Sim. Ok, já para complicar a situação. Agora, temos que lembrar de um detalhe muito importante, Júnior, que até aqui nessa série de profecias nós não mencionamos por causa dos temas que a gente veio tratando, mas agora a gente tem que dar aqui um método de interpretação da profecia pela Bíblia, que a Bíblia é sua própria intérprete. Você não pode tentar entender os códigos da Bíblia, os símbolos da Bíblia, fora dela. Fora dela, claro. Porque não tem... Como é que eu vou saber? Imagina que Deus chega para você com um código, né? Entrega o código para você e fala, se vira para descobrir. Se vira. Qual o sentido de eu entregar uma mensagem importante, criptografada, sem a chave? Sem a chave, não tem chave. Não tem chave para desencriptar. Como é que eu faço? Que sentido faz? Deus fala assim, vou mandar uma mensagem para os homens para avisar eles umas coisas muito importantes, mas põe em código e não dá o código. Para eles. E é um código divino ainda, porque ele sabe fazer código. Exatamente. Então, se é uma mensagem para o homem, a gente aprendeu que profecia é a mensagem de Deus para o homem, então é para ser decifrado. Ele não fez para ser indecifrável. Ele fez para ser decifrado. Mas como é que você decifra uma mensagem de Deus, Júnior? Aonde está a palavra de Deus, Júnior? Na Bíblia. Na Bíblia. Tem outro lugar que está a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus não está nas teorias de conspiração, não está... Imagina só, não faz sentido Deus falar, está aqui o código e a resposta um dia vocês vão ver na internet. A resposta um dia vai aparecer uma teoria, um teorista da conspiração. Um dia alguém vai ouvir um disco ao contrário e vai perceber como é que entende isso. A resposta um dia vai aparecer na internet. Imagina, cara. Diego, um dia, Deus deu a revelação para o João. Falou, João, um dia, no rótulo de um pote de maionese, vai estar a resposta para isso aí. Exatamente. Não faz qualquer sentido. A mensagem de Deus está aqui e a resposta para decifrar esse código tem que estar aqui. Se não estiver aqui, não faz nenhum sentido. E está aqui mesmo, quer ver? E tá Vamos aqui. começar com fronte e mão. A gente já viu que todos os bichos que aparecem aqui já estavam presentes lá em Daniel. Isso, exatamente. Estava falando do que já existia. Já está falando do que já existia. Já dá para decifrar a partir da própria Bíblia. Aí quando chega aqui, esse número 666, será que tem alguma coisa na Bíblia que chama isso? Será? Será? Mas antes de ir para o número, eu quero ir na mão.
Vamos na mão. Então. Vamos na mão primeiro. Versículo lá 16. Diz que a marca vai ser colocada na fronte ou na mão. Na fronte ou na mão. Fala aqui mesmo no versículo 16. Não fala isso? Fala. Então vamos lá. Primeiro na fronte ou na mão. Vamos deixar eles ficarem curiosos aí. Muito bem. 666. O que será isso, essa marca, né? Ó, João tirou da onde? Será que vai ter um carimbo que vão pôr na minha mão com o número 666, é isso? João tirou da Bíblia. Eu não é? compro nem vendo Tem assim. carimbo? Será que é isso? É isso? Aí, né? Então vamos lá. O que é isso? Se você for em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo Deuteronômio 6, verso 4 em diante, tem um dos textos mais importantes para o povo de Deus, para o judeu do Antigo Testamento. E de hoje também. De hoje também, para o judeu de hoje, para todo mundo. Esse texto até hoje, o judeu que ele vive a religião mesmo, o judaísmo, Sim. ele, todo dia de manhã, ele recita esse texto e à noite, quando vai dormir, também. Esse texto é conhecido como o Shema. Shema. Porque Shema em hebraico quer dizer ouve. Ouve. E é assim que começa o texto. Ouve, ó Israel. Isso mesmo. Não é isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pergunta que eu faço para você que está aí nos assistindo e acompanhando a série. Esse texto fala de quê? Não soa como adoração? É um texto de É adoração. lógica de adoração. Inclusive o verso seguinte fala assim, ó: amarás, pois o Senhor... Pois é por causa disso, porque Ele é o único. É verdade. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Júnior. O que a gente falou que a adoração era? É você buscar Deus em primeiro lugar. Ele ser tudo na sua vida. Por isso que é uma série que você tem que ir acompanhando, ó. Bem lembrado, Júnior. Se você está assistindo esse programa agora e você não assistiu os 3 programas anteriores, vai lá na internet e assiste primeiro esses programas para você entender muita coisa que a gente está falando aqui, porque a gente está construindo em cima do que já foi construído. Exatamente. Então, se você pegar daqui para frente, muita coisa vai ficar solta. Vai lá para você poder entender. Então, adoração é isso. É isso. E o texto está falando de adoração. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único O que Senhor. quer dizer isso, Diego? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, quer dizer o seguinte: às vezes a gente acha que a luta entre o bem e o mal, ela é parelha. Você tem Deus de um lado, Satanás do outro. E eles estão ali... E eles estão numa luta por você. E às vezes a gente dá até mais valor para Satanás. A gente fala assim: Satanás é sujo, eu perdi o emprego porque Satanás é isso, olha o que Satanás tem feito na minha vida, né? Sempre tem Satanás isso, Satanás é aquilo, como se Satanás tivesse um grande poder. Tem gente até, Diego, que diz que não pode orar em voz alta, porque se Satanás ouvir a sua oração, ele atrapalha. Olha o poder do indivíduo. Então a gente coloca Satanás assim num embate muito parelho. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, verso 15, diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde ou como pó fino de uma balança. Aí no verso 17 parece que Isaías fala assim: é muito grande ainda. Na verdade, as nações são consideradas por ele como o nada, como o vácuo. Está lá, Isaías 40, verso 17. Ou seja, a Bíblia está dizendo que tudo diante de Deus não passa de nada. Então você tem, de um lado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quem é Satanás diante disso? Nada. 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 Então Deus está dizendo assim: o Senhor, você não pode esquecer disso. O Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. É isso. Então, Diego, continua lendo aí. Continua lendo. Eu tenho uma pergunta para você agora, que é o seguinte: o que isso aqui tem a ver com Apocalipse 13? Primeiro que está falando de adoração, a gente disse que lá tem a ver com adoração, certo? Legal, beleza. Mas Mas a aí gente- eu vou pegar qualquer texto de adoração e vou ler agora. Mas não é qualquer texto, é o chamar. É verdade. Mas também não responde ainda Também a sua não. pergunta. Ainda não responde a sua pergunta. E o que responde é o seguinte: é que a gente está tentando descobrir aqui o que tem a ver, colocar a marca na fronte e na mão. Isso. Continua lendo. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno, essa que a gente acabou de mencionar aqui, que é a Shema, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso que o judeu, de manhã, ele ora Shema, e à noite também. O judeu provavelmente carrega com ele esse trecho da Bíblia. Ele carrega mesmo. Carrega com ele escrito. Exatamente. Olha o que está dizendo ali. Está dizendo assim: ó, não esquece. O que não é para esquecer? Que o Senhor, nosso Deus, é o único
Senhor. E que a gente deve amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Não esquece que ele é digno de toda adoração. Olha que engraçado. Não esquece, Não esquece. E repete isso para você mesmo, para o seu filho. Anda com isso, fala sobre isso. Canta, faz Quando música. você for levantar, você não esquece disso. Quando você for deitar, não esquece disso. Não esquece. Versículo 8. Olha o verso 8, chegou, gente. Também as atarás como sinal... Freia. As atarás como o quê? Sinal. Como o quê? Repete. Sinal. Sinal e marca não é a mesma coisa? É a mesma coisa aqui. Não estamos falando de a mesma coisa? As atarás como sinal aonde? Aonde, Na Jesus? tua mão e te não. serão por frontal entre os olhos. Está escrito isso aí na Bíblia. Tá escrito. Então o que era para colocar na mão ou na fronte? A ideia, amarra, né? Se Isso. fosse hoje, eu ia falar, coloca aí no papel de parede do seu computador, não é? É. Ele falou, amarra isso aí, pendura, escreve, amarra na sua mão para você não esquecer. Isso. Sabe quando você amarra um lacinho no dedo para não esquecer das coisas? Muito provavelmente você já deve ter recebido no seu e-mail, na timeline do seu Facebook, algum link, alguma imagem, alguma matéria de um site sobre a famigerada marca da besta. E as explicações são as mais loucas possíveis. É um chip menor que um grão de arroz que é injetado na sua pele, é um código de barra que vai ser colado na sua testa, atrás da sua orelha, na sua mão. É um documento único que está sendo votado no Congresso e que vai dar um único número para cada pessoa habitante do planeta. Enfim, de alguma forma a humanidade tenta ficar explicando o conceito da marca da besta de uma forma física, tecnológica, que vai afetar cada ser humano e terem as suas vidas controladas pela besta. Só que existe um equívoco nessa abordagem à marca da besta por pelo menos duas razões que geralmente a gente ignora. A primeira delas diz respeito ao contexto da qual a profecia está falando sobre a marca da besta. Se você analisar ali os capítulos 12, 13 e 14, especialmente o capítulo 13, que é o da marca da besta, você vai poder notar que a descrição da marca da besta diz respeito a algo que vai acontecer no futuro, juntamente aos eventos descritos no capítulo 13 e a respeito da própria besta, do dragão, da imagem, tudo isso que está acontecendo aqui. Então, quando o dragão e as duas bestas começarem a se manifestar e fazerem o seu trabalho no engano final, na crise final que precede a volta de Cristo, aí é então que a marca da besta terá o seu contexto, aí é que ela será aplicada nas pessoas. A segunda razão pela qual a marca da besta não é um processo tecnológico, algo visível, físico, que vai ser implantado no ser humano, é que Apocalipse ele não é uma previsão de tecnologias futuras, sobre equipamentos, cartões, chips. A preocupação de Apocalipse, especificamente os capítulos 12 a 14, é a adoração. Então o tema ali, tudo que vai girar em torno dela, é a parte moral, a parte espiritual, a parte teológica. As nossas ações, simbolizadas pela nossa mão, tudo que nós fazemos e a forma como nós pensamos, simbolizado pela nossa mente, pela parte frontal da nossa cabeça, tem a ver com como nós pensamos. E, obviamente, aquilo que nós pensamos, a forma como nós vemos o mundo e acreditamos, vai afetar as nossas ações. Então, a marca da besta, ela simboliza um tipo de pessoa que age e pensa conforme a besta. Ou seja, ela possui a teologia, a moral, a espiritualidade da besta. Mas isso não está muito claro, né? Então primeiro vamos distinguir o que é a marca de Cristo, o que é a marca de Deus, o selo de Deus, para depois a gente poder fazer a aplicação contrária e entender qual é a marca da besta. Mas eu sei o que você já deve estar pensando. Não, a marca de Deus, o selo de Deus é algo muito fácil. É o sábado, é a guarda do sábado. Eu diria para você esperar um pouquinho essa explicação, porque a gente comete um equívoco nesse ponto. Ah, você está dizendo que o sábado não é o selo de Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que guardar o sábado não é necessariamente ter recebido o selo de Deus. Representa muito mais do que isso e está incluso o sábado e o que o sábado representa. Deus vai criando o planeta Terra dia após dia e quando chega no sexto dia, ele cria o ser humano. E qual é a primeira coisa que o ser humano faz? Ele descansa no sábado, no sétimo dia. Portanto, o sábado é uma obra de Deus para nos lembrar. Ele já nos criou, ele já nos resgatou, nos redimiu e nos santificou. E aí, quando você vai para Deuteronômio no capítulo 5, Moisés, no seu último sermão, relembra os 10 mandamentos para o povo de Israel, mandamento após mandamento. E quando chega no 6º capítulo, ele diz: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Não se esqueça disso. Em tudo que você fizer, do jeito que você pensar, lembre-se, não se esqueça. O Senhor, o nosso Deus,
é o único Deus. E onde entra o sábado nessa história? Acompanhe comigo Ezequiel no capítulo 20, verso 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. O sábado é uma marca, um sinal entre Deus e o seu povo. Para quê? Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então aqui em Ezequiel, Deus está dizendo para o seu povo, observe, guarde o meu sábado, para que você nunca se esqueça que eu, o Senhor Deus, sou o único Deus de vocês. O que a besta está tentando implementar na atitude e na mentalidade das pessoas? De que outro além de Deus pode ser adorado. É não terás outros deuses diante de mim? O dragão vai lá e faz a besta ser adorada. É não farás para ti imagem de escultura? A besta vai lá e faz uma imagem para ser adorada. É não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? A besta começa a proferir blasfêmias contra o nome de Deus. E aí fica faltando o quarto mandamento. O quarto mandamento é um memorial, é um sinal para que o povo nunca se esqueça de que o Senhor Deus é o único Deus. E a besta faz o quê? Ela cria uma imitação do sábado. É como se fosse o sábado, é um dia de adoração. Mas ele é feito pelo ser humano, ele é feito pela autoridade do ser humano, pelas ações do ser humano. Portanto, receber o sinal da besta não significa receber um chip, um cartão de crédito, uma tatuagem, é ser selado por um comportamento, por um jeito de pensar, que sempre vai querer colocar o ser humano como objeto de adoração no lugar de Deus. Nós vamos tomar as nossas próprias decisões e obedecer ao nosso próprio coração e ao nosso próprio entendimento, ou nós vamos obedecer os mandamentos de Cristo e nos lembrarmos de que Ele é o único Deus que nos santifica. Então veja só, o que Deus está ensinando para nós? Que Ele é o único digno de ser adorado e que a gente não pode esquecer disso nunca. Não pode esquecer por quê? Porque Satanás, lá em Apocalipse 13, ia imitar isso também. Sim. E ele imita. Por isso que todo mundo que leu lá na época, Diego, na fronte e na mão, o judeu leu e já entendeu na hora. Já entendeu que estava substituindo O Shema. a adoração ao Deus verdadeiro. Ele sabia disso. Ele E sabia. isso iria afetar as ações do homem e também o seu jeito de pensar. Perceba como tudo vai fazendo sentido. Então, o que tem na fronte e na mão? A ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Satanás, lá em Apocalipse 13, o que ele faz? Ele retira essa ideia, esse é o plano. Esse é o plano. E ele quer colocar outra ideia. Outra ideia. Outro ponto, outra coisa. Outro comportamento, outro estilo de vida e outro jeito de pensar. É isso que ele está impondo. É isso que ele está impondo. Vamos lá então ver? Vamos lá. Agora é hora de falar o 666, é isso? Agora é hora de falar do 666. Só tem um problema. O problema é que a gente O nome do problema é Isaac. Eu vou falar o nome do problema. Sabe o que é o Isaac, nosso produtor? Ele só dá esse tempo de programa para nós. Que maldade com o Isaac. Não, Isaac a gente tem que... O Isaac é firme, Isaac é... Mas infelizmente o tema não cobre Acabou o tempo do A Isaac. gente queria falar o 666 agora, mas vai ficar para o próximo programa. Mas algumas coisas você não pode esquecer. Não esquece. Primeiro, tem a ver com a adoração. Na fronte e na mão, deveria estar a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso. E vamos dar uma pista do 666 para você não sair daqui hoje sem nada. E é para ficar claro para todo mundo que isso aqui não é chip. Não é chip. Que isso aqui é um comportamento, um jeito de pensar. Que isso aqui não é algo, né, Júnior, que vão realmente colocar físico visível na testa. Ninguém vai andar por aí com um código de barra na testa, ok? Para ficar bem claro isso para vocês, a gente ainda vai ler mais um texto aqui da autora americana Ellen White, que diz assim, ó, na questão do grande conflito, dois grupos se desenvolvem, aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem a sua marca, seu sinal, e aqueles que recebem o selo do Deus vivo, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, que tem o nome do Pai escrito nas suas frontes. Esta não é uma marca visível. Grifo, repete. Esta não é uma marca visível. O tempo chegou quando todos os que têm interesse na salvação de suas almas deveriam inquirir séria e solenemente qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta, como podemos evitar recebê-la. É isso que a gente está fazendo nesse programa e vai continuar fazendo no próximo. Qual é a marca de Deus? Qual é a marca da besta? Como eu posso evitar de ter a marca errada, do Deus errado? É isso Vai mesmo. tudo parecer Deus, mas um Deus é falso e o outro é verdadeiro. Como é que a gente faz? Próximo episódio a gente se encontra aqui
e aí a gente vai ver direitinho o 666. Apocalipse 13 nos apresenta a ideia de que a humanidade será marcada por um sinal na mão ou na fronte, e esse sinal consiste em um número de ser humano. O autor de Apocalipse convida aqueles que possuem sabedoria a calcularem esse número. Mas como se faz esse cálculo? Para analisarmos isso, precisamos entender que uma profecia bíblica não pode ser interpretada fora da própria Bíblia. Somente a Bíblia é sua própria intérprete. Ao analisarmos as palavras de João, percebemos que Deuteronômio 6 também fala de algo colocado na mão e na testa. Nesse texto, Moisés pede para que Israel nunca se esqueça de que Deus é o único Deus digno de ser adorado. É justamente essa temática que é abordada em Apocalipse 13. O dragão e as bestas querem ser adorados no lugar de Deus. A humanidade é marcada na fronte e na mão quando se esquecem que o Senhor Deus é o único digno de ser adorado. Se você não gosta do Hiperlinkados, compartilhe com seus inimigos. É isso. Só não deixe de compartilhar. Só não deixe de compartilhar. É isso aí. Júnior, hoje é o dia do 666. Eu espero que sim, porque a gente Será que falou hoje isso vai? No episódio anterior. Será que hoje vai? Será? Vamos começar dele, então. Vamos começar Pega dele. a sua Bíblia, vamos voltar lá para Apocalipse 13, verso 18. E eu vou lembrar você mais uma vez que atrás existem 4 episódios. 4. 4 episódios. Tá aumentando. Que vem aos pouquinhos, Júnior, construindo para a gente chegar onde a gente está chegando. Sim. Para que você possa entender algumas coisas sobre Apocalipse capítulo 13. A gente está esse tempo todo no Apocalipse capítulo 13. Sim, é uma série sobre isso. Exatamente. Exatamente. Então, se você não assistiu ainda, vai lá na internet, assiste e não deixe de participar com a gente aqui assistindo o programa sem a sua Bíblia, tá? Os textos vão aparecer, mas é mais legal quando você marca a sua Bíblia e quando você vai acompanhando com a gente aí. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. João fala assim, a sabedoria está aqui. Tá aqui. Preste atenção aqui. Calcula o que eu vou falar. O número é número de homem, o número, né, do grande engano aqui, Júnior, que vai Sim. marcar todas as pessoas da Terra. E é um numeral 666. Mais conhecido como 666. Já vimos que não é código de barra. Não é? Não é chip. Não é muita coisa. Tá no episódio anterior. Isso. Se quiser saber o que é, vai lá a gente explica isso. Já vimos que a Bíblia é a chave para descodificar a própria Bíblia. Sim. Então a gente encontra as respostas que a gente precisa na própria Bíblia. E a resposta para esse 666 tem que estar onde, Júnior? Tem que estar na Bíblia. Pensei que você ia falar na internet. Ah, não. Já vimos que não. A resposta está na Bíblia. Na Bíblia. Então vamos procurar na Bíblia onde que esse número aparece. Só lembrando que a ideia de fronte na mão é a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Episódio anterior também. Vamos em frente. Isso tem que estar no nosso pensamento e na nossa ação. Isso. A adoração, ela vai convergir naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente faz. Ok? Ok. Então, quando Satanás ele nos engana, colocando a marca errada, ele contamina o que a gente faz e o que a gente pensa. Que é isso que ele quer fazer. Então, para entender como é que é esse tipo de contaminação, a gente tem que pegar a primeira dica de João, que é número de homem, e a segunda, que é 666. Onde tem esse número na Bíblia, Júlio? Aonde que tem esse número na Bíblia? Aonde? Só um detalhe. A gente já tinha dito que o Apocalipse 13, ele faz uma alusão a Daniel, e faz mesmo. E faz, várias vezes. Porque Apocalipse sempre vai fazer alusão a 2 períodos, sempre em maior frequência. Sempre vai falar do êxodo de Moisés e do cativeiro babilônico, no caso de Daniel. Sim. Né? Então, lá em Daniel capítulo 3, você encontra a história de que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, uma estátua dele, e que todo mundo devia se ajoelhar e adorar, de novo, qual é o tema? Adoração. Adoração. Adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito. Ou seja, essa imagem que ele fez, é uma imagem dele, era símbolo do seu poder. Então, Diego, lá em Babilônia, eles davam números
Sim. Os números eram importantes para eles. Eram. Eles davam conotação religiosa aos números. E eles usavam um sistema diferente do nosso, que o nosso sistema hoje é decimal, deles era sexagesimal. Baseado de 60 em 60. Isso, baseado no número 6. É por isso que coisas que eles inventaram, que a gente usa até hoje, são múltiplos de 6. Por exemplo, na definição das horas. Por isso que uma hora tem 60 minutos. Isso, e um minuto tem 60 segundos. Exatamente. Você nunca havia se perguntado por quê? Por isso que 24 horas é múltiplo de 6. Múltiplo de 6, olha aí. Exatamente. Outra coisa são os graus também, né? 180 graus, 360 graus. Os babilônicos que Babilônios que contribuíram. contribuíram exatamente com o sistema sexagesimal. Eu gostei. E a religião deles era toda em volta do sistema sexagesimal. Eles tinham lá uma numerologia. Exatamente, uma numerologia, exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Então, o Deus maior de Babilônia, eles atribuíam o número 60. Isso. Que ele era o maior. O mais poderoso de todos. O Deus menor de Babilônia Era o menor 6 que existe, que é o 6 só. era o número 6. Número 6. A união de todos os deuses da Babilônia, Todos eles eram múltiplos de 6. de que número eles atribuíam? Eram vários deuses, né? Vários deuses. E se você juntasse todos os deuses, a união desses A deuses... representação numérica seria 600. 600. 600. É por isso que Nabucodonosor, ao construir a sua estátua, ele manda que a estátua seja construída com 60 côvados de altura Por e 6. 6 de largura. Será que ele escolheu assim? Né? Porque na cabeça dele, se ele fizesse com essa medida exata, todos os deuses estariam representados nele, na pessoa dele. Ele era o maior de todos. Exatamente. Então, perceba só, no capítulo 3 de Daniel, no versículo 12, que a estátua que é construída com a figura de Nabucodonosor, Sim. ela não representa o rei Nabucodonosor apenas. Olha só o que diz. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então ela está dizendo assim, olha, eles não estão se prostrando porque eles não adoram os teus deuses. A estátua, embora representasse Nabucodonosor, também representava os deuses da Babilônia. Por isso ela foi feita a 60 de altura por 6 de largura. O Nabucodonosor está dizendo o seguinte: se curva diante dessa estátua, que é a minha estátua, você vai estar adorando todos os deuses de Babilônia. Exatamente. Eu sou. Era uma bravata ali dele, né? É, exatamente. Ok, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Porque o que é Babilônia para o judeu? Vamos lembrar aqui, Júnior, que Babilônia é um poder que toma cativo o povo de Israel, Sim, destrói o templo, sim. certo? Leva eles em cativeiro, mas não é um cativeiro simples, do tipo, vocês vão ser escravos, como foi no caso do Egito. É um outro tipo de cativeiro que subverte a cultura local. Sim. Eles queriam ensinar a cultura. Eles queriam passar a cultura deles, os deuses deles. Por isso que tinha essa imposição quando ele coloca a estátua, todo mundo tem que se prostrar. Porque todo mundo tem que entrar na nossa religião agora. A religião que vocês tinham antes não interessa, agora vocês estão sob o poder da Babilônia. E aqui tem um Deus principal, e aqui esse Deus principal é o nosso rei, que representa os deuses que a gente tem, e é nessa religião que você vai entrar. Então todos começa a haver um sincretismo, uma mistura de cultura, e ali começa a acontecer uma perversão da verdadeira religião que o povo de Israel tinha. Porque ele mistura através da cultura babilônica, que já era pervertida. Exatamente. Entendi. Ok. E aí, Diego, como é que eu ligo isso com o número 666 lá de Apocalipse 13? O que Apocalipse está nos dizendo é que essa falsa adoração, ela, assim como Babilônia, ela tenta perverter a adoração verdadeira, mudando os costumes das pessoas, o jeito delas agirem e o jeito delas pensar. Essa referência à Babilônia é uma referência a uma falsa adoração. Então, assim, quando você falava em Babilônia para um judeu, a lembrança que ele tem é de um cativeiro? É de um cativeiro, mas não é a mesma lembrança que ele tem, como, por exemplo, do cativeiro egípcio. É uma lembrança de um outro tipo de cativeiro. Tentou roubar deles quem eles eram, Mudar o nome deles, exatamente. Mudar o nome. Daniel recebe outro nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Isso não eram os nomes originais deles. Eles recebem outro nome. Perceba que a mesma coisa acontece em Apocalipse 13. Então, o que você está vendo aqui é uma ação de falsificação da religião
que transforma o indivíduo. Em Apocalipse 13, Satanás está querendo mudar a sua mente e dizendo assim, ó, esqueça que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E acredite que você mesmo, o ser humano, é que deve ser honrado. Ele está falando isso por quê? Porque Nabucodonosor ele faz a estátua em nome dos deuses, mas quem é a figura da estátua? A figura é ele. É o homem. E João está me dizendo no Apocalipse que a marca da besta é número de homem. Número de homem. Lembrando que não é homem masculino, mas homem ser humano. E olha que interessante, o número 6, o homem foi criado no 6º dia. Olha só que interessante. O homem foi criado no 6º dia. E o número 7 tem um significado para o judeu. Para a gente não tem, né? No Apocalipse, no Aliás, próprio Apocalipse, o número 7... Para a gente, o número 7 agora representa os gols que a gente tomou da Alemanha. Ah, é verdade. Né? Para a gente, 7 tem a ver com 7 a 1. Para o judeu, o que o número 7 significa? Plenitude. É o número de Deus. É o número de Deus. Então, assim, o número 7 ele aparece várias vezes no Apocalipse. Em outros momentos a gente vai estudar sobre isso. Vocês vão ver como o número 7 aparece. Ele sempre aparece de maneira simbólica para representar essa plenitude. É um número de Deus, como disse o Júnior. Inclusive, Deus, quando tem um dia de adoração, Júnior, que dia ele escolhe? É o 7º dia. É o Agora, 7º olha só, dia. o homem não foi criado no 6º dia? Sim, Ele foi criado para quê, então? foi criado para o 7º. Qual é o primeiro dia da vida do homem? É o de Adão 7º e Eva, dia. no caso. É o 7º E dia. o que faria no 7º dia? Adoraria o Senhor. Por isso que a contrafação do 4º mandamento é isto. É isso. Porque o 7º dia que Deus criou para adoração, Satanás estava dizendo, esquece essa adoração a Deus Isso. e passa a pensar em você mesmo. Exatamente. Passa a pensar em você mesmo. Então a própria repetição do número 6 indica que o ser humano não chega nunca no 7. É verdade. Nunca chega para adorar. Então olha só, se Deus não criou a gente para fazer coisas para Ele, É 6. Depois do 6 vem? vem o 7. Aí não, vem o 6 de novo, no caso na marca da besta, marca da vem o besta. 6 de novo. E depois do 6 vem o quê? O 6 novamente. Vem um outro 6. Era para vir um 7, mas vem um outro 6. É o ser humano olhando só para ele. E Satanás, ele é bem esperto ao fazer isso, porque ele faz uma ameaça. Porque ele sabe que as pessoas não vão querer colocar essa marca tranquilamente. Nabucodonosor, ele escreve o capítulo 4, é uma narração na primeira pessoa, né, no livro de Daniel. E ele vai dizendo ali o como ele se surpreendeu e foi maravilhado pela glória de Deus durante o seu tempo de reinado. Ele vai dizendo que em determinado momento ele teve um outro sonho onde ele via uma árvore sendo cortada e um anjo proferindo palavras de admoestação e ordem para que a árvore fosse cortada e tal. E ele chama Daniel e Daniel explica para ele que esse é o reino dele e ele vai ser cortado, vai ser privado desse reino e vai se transformar em uma besta, em um animal selvagem. Olha que interessante aqui. Ele vai ser transformado em uma besta. Né? E aí Daniel explica para ele que ele precisa parar de pensar só nele, de ficar engrandecendo o próprio nome dele e começar a fazer justiça, a tratar os outros de forma justa, a praticar justiça no reino dele, alimentar as pessoas, cuidar da viúva, do órfão, do pobre, parar de pensar só nele e pensar nos seus súditos, pensar no seu reino e passar a servir essas pessoas, porque assim ele estaria dando glórias ao Deus que está nos céus. O tempo se passou e Nabucodonosor se esqueceu daquilo que havia sido revelado a ele pelo próprio Deus. E em determinado momento, ele vai à sacada do seu palácio e observa a Babilônia. E veja só o que ele diz aqui no capítulo 4, verso 30, 12 meses depois da revelação do seu sonho. Ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor aqui, ele se exalta, ele se adora e coloca como objeto de adoração no lugar do próprio Deus. Qual é a temática de Apocalipse 13? Um ser humano querendo receber a glória que é devida somente a Deus, querendo se entronizar, colocar como centro de tudo. E o que acontece com essa pessoa em Apocalipse 13? Ela recebe a marca da besta. E olha o que acontece aqui com Nabucodonosor no capítulo 4, após se entronizar, após colocar a si mesmo como objeto de adoração. Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passaram 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor adora a si mesmo, se entroniza e ele se torna uma besta. Não é incrível a semelhança disso
com o capítulo 13 de Apocalipse, os homens que adoram a si mesmos ou que colocam o ser humano, a humanidade, como centro da adoração, são marcadas pelo selo da besta. E é exatamente isso que acontece com Nabucodonosor. Felizmente, passam-se 7 anos e ele reconhece que Deus é soberano e majestoso acima de todas as coisas. E ele é restaurado à sua humanidade. E ele termina o capítulo 4 dando glórias a Deus e falando para que todos os povos debaixo do seu domínio adorem a esse Deus majestoso. Daniel é muito claro. Quem entroniza o próprio eu se transforma numa besta. Apocalipse 13 também é muito claro. Quem entroniza o próprio eu recebe o selo da besta. 2 lados para escolher, 2 caminhos a seguir, 2 senhores para adorar. Qual a gente vai escolher? Qual selo a gente vai receber? Esse é o convite e a demonstração de João em Apocalipse. Júnior, por que essa questão do homem aí, ela entra... Porque é o jeito da Bíblia dizer o seguinte, qualquer adoração que não seja para Deus de verdade é uma adoração equivocada, porque ele falou só há um único Deus. Sim. Então, qualquer coisa que eu adorar que não seja Deus, deu problema. Então, o diabo não precisa que você adore ele. Ele precisa que você adore qualquer coisa que não seja Deus. Por isso que é besta, Júnior, a palavra besta. Por que ele fala besta? Ele não é... Porque é um troço. Para mim pode ser uma coisa, para você outra. Entendi. Não é um animal específico. Não é um monstro. leão. Não, tem cabeça de leão e perna de não sei o quê, entendeu? É umas misturas, é um monstro, porque, na verdade... não é nada específico, é qualquer coisa que não seja Deus. E se eu estou adorando qualquer coisa que não seja Deus, Júnior, quem foi que fez essa escolha de adorar essa coisa? Eu escolhi adorar um negócio. Eu escolhi essa igreja porque essa igreja falou para mim que vai me dar dinheiro. Sei. Eu escolhi essa igreja aqui porque essa igreja falou para mim que ela vai me curar. Se eu estou fazendo essa escolha, quem que está fazendo essa escolha? Quem tomou essa decisão? Não fui eu? É você. Então quem está no trono? Sou eu que escolhi. Você entendeu? A besta, ela vai te dar um número de homem, porque ela vai colocar o homem no centro. E quando o homem está no centro, a gente não fica adorando o homem. Ninguém vai ficar, o homem, porque é o ser humano, porque eu gosto muito de mim, porque quem manda sou eu. Não. Não é isso. Não é culto, que nem a gente falou. Isso aí não é isso. É a gente no centro. É a gente tomando as decisões, é a gente fazendo o que a gente quer, a gente procurando Deus porque a gente quer benefício dele. Tanto é assim que Satanás, para ameaçar você de colocar essa marca, ele faz uma ameaça. Ele fala assim, ou você coloca a marca, ou você não compra nem vende. Exatamente. Se você não entrar no meu esquema... Você não compra... E ele sabe que compra e venda é um negócio nosso. Uhum. Se você tem prejuízo, você fala assim, não entro nisso. Não quero. Porque a gente trata o dinheiro como uma divindade hoje. Não, vamos supor assim, eu falo pra você assim, vem pra igreja, que se vier pra igreja você vai tomar prejuízo. Quantas pessoas vão vir? Não vem. Lógico que não. Então essa é a ameaça. Você não vai comprar nem vender. E fala assim, que tem morte envolvida na história. Tem perseguição envolvida na história. Por que tem morte? O cara egoísta, qual o maior medo dele, Júnior? É perder alguma coisa. Perder o que ele tem. Perder o que ele tem. Em última instância, é a vida. Isso. Então, se eu ameaço a vida do egoísta, ele vai regar. Então veja só, isso aqui é muito sério. Se você está adorando a Deus de uma maneira a ter apenas benefício próprio... Bem-vindo à Babilônia. Bem-vindo à Babilônia. Essa é a marca da besta. Bem-vindo à marca da besta. Não é assim? É assim. É assim. E olha só, você pode estar se perguntando agora, mas que igreja é essa? Porque a gente falou, e não falou que é uma igreja, né? Porque não se trata de que igreja você frequenta. Sim. Eu posso estar em qualquer igreja e estar entronizado. Se trata de um pensamento, de um jeito de adorar. Então, olha só, se você está aí na sua igreja e você luta pela sua igreja, porque tem isso, não tem? Tem, opa. Então tem gente que luta pela igreja, não por Cristo. Ele defende a igreja. Sim. Ele se agarra à igreja. Ele fala, dessa igreja eu não saio, mesmo que ela esteja equivocada. Ele nem aceita essa ideia. Fala, não vai estar equivocada nunca. Sim, tem uma parede ali que não deixa ele pensar outra coisa. Não deixa ele pensar, ele nem trata. Porque a gente, olha só, a gente começa a ficar procurando uma igreja que é certa e que não tenha erro nenhum. Não é? Principalmente aqui no Brasil, viu, Diego? Aqui no Brasil a gente tem a noção, quando é eleição, por exemplo, a gente quer um governante que não tenha erro nenhum. Sabe por que a gente quer um governante que não tenha erro nenhum?
Porque a gente quer alguém que faça tudo por nós. Certo. Porque a gente não entende que a gente também faz parte do governo. Você que está aí na sua igreja, você também faz parte dessa igreja. Então, se você fala assim, eu vou para essa igreja que não tenha erro nenhum, talvez essa igreja é porque ela é bem parecida com você. Exatamente. Ela não tem erro nenhum do seu ponto de vista. Quer dizer, um cristianismo self-service, que eu escolho o que eu quero consumir. Isso, exatamente. Eu não estou indo aonde Deus está, eu não estou procurando a vontade de Deus, estou procurando um Deus que faz a minha vontade. Porque se eu busco a vontade de Deus, alguma coisa vai confrontar com a minha natureza. Lógico, porque a nossa natureza é caída. Alguma coisa vai bater contra mim. Sim. E eu não vou aceitar alguma coisa, vai mexer comigo. Vai. Mexer. Como é que essa igreja está pedindo para eu fazer isso? É. Por que está dizendo que eu não posso fazer aquilo? Né? Eu queria fazer tudo o que eu quisesse na vida. O nome disso chama transformação. Mas essa igreja está dizendo que eu não posso fazer isso. Essa igreja está dizendo que eu vou ter prejuízo nisso. Que eu vou ter que ir até a morte por Cristo. Isso vai mexendo com a nossa natureza de levar vantagem. Isso. Vai mexendo com a nossa natureza. Então, não se trata de uma igreja. Se trata de cristianismo verdadeiro. O que é cristianismo verdadeiro? Cristianismo verdadeiro é você colocar Cristo, você vive para Ele. Você não vive mais para si. Porque se você vive para si, Satanás conseguiu tirar da sua fronte a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E se ele tira da sua mente essa ideia, no local entra você mesmo, entra o ser humano, entra a sua própria vontade. Isso. E você recebe a marca da besta. Exatamente. A marca da besta nada mais é do que isso, do que se colocar, mesmo que você não esteja percebendo que você fez isso, mas se colocar em primeiro lugar. É tirar Deus do seu trono e você sentar no lugar dele. E você, mesmo que você faça isso no nome dele. É aí que está o detalhe. O que a Bíblia está dizendo é possível ser entronizado, é possível você ser o seu próprio Deus, achando que você está adorando o Deus verdadeiro. É por isso que milhares, erroneamente, passaram a servir a besta. Exatamente. Porque estão enganados. Estão enganados. E esse engano é o pior que tem, Júnior, porque é um engano próprio. Então é muito difícil de eu me convencer de uma coisa. Quando eu me convenço de uma coisa, é muito difícil disso mudar. Não muda. É por isso que a gente falou desde o início. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. João, no Apocalipse, ele está dizendo assim, eu vou revelar para vocês a estratégia de Satanás. Satanás vai aparecer para você como se fosse Deus. Você vai estar com a Bíblia na mão, você vai estar orando, você vai estar cantando, mas se você não tiver a atitude que o cristianismo pede, o verdadeiro cristianismo, você pode estar cantando, você pode estar onde você estiver. Você estará sendo enganado por Satanás. Por isso, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por que se maravilhou seguindo a besta? Imagina se fosse um chip, Diego. Chip não tem a ver comigo, é só não ter chip. Pronto. Eu não tenho chip na mão. Não preciso nem adorar a Deus. Não tenho chip. Então, eu não converso com meu vizinho. Briguei com ele, não falo com ele nunca mais. Mas não tenho chip. Marca da besta não tem. Tá vendo? Não tem a ver comigo. Não transforma nada. Tem a ver com uma coisa externa. E a gente fica fugindo de algo externo. Não, cuidado, hein? Não vai pôr chip na mão. Que esse é o grande segredo de Satanás, né? Ele põe medo em você com coisa que não tem nada a ver. Não, esse é o segredo. Para você não se preocupar com aquilo que você tem que se preocupar, que é a transformação do seu eu. E a gente fica olhando para um monte de coisas. Por exemplo, girava o disco ao contrário na década de 90. Amar ninguém queria, mas girar o disco ao contrário... Aí girava. Girava. Aí joga disco fora, aí joga tudo. Aí você jogava tudo quando é disco fora, egoísmo ficava. Ficava, egoísmo, exatamente. Egoísmo ficava. Disco você jogava fora. Você queimava o disco e o egoísmo estava lá. Exatamente. Queimava o disco, mas a inveja ficava lá. A inveja ficava. O rancor ficava lá. Isso. O ódio ficava lá. Exatamente. É disso que está falando de verdadeira adoração, de verdadeira religião. Então, se você vai por esse caminho de chip, é externo de novo. Quando a gente pega uma igreja, a gente fala assim, o erro é aquela igreja. Aí o que eu faço? Eu só saí daquela igreja. Eu saio daquela igreja, mas o egoísmo não sai de mim. Eu paro de frequentar aquela igreja, mas a inveja não sai de mim. O rancor não sai de mim. Então, não estou mais naquela igreja, não ouço mais aquela música. Eu posso estar na igreja verdadeira, vamos usar esse termo? Sim. E tá em mim, a inveja tá em mim, o egoísmo tá em mim. Eu estou pensando em mim. Isso. E se eu estou pensando em mim, olha o que diz
João do Apocalipse. Certo. Olha o que ele diz aqui em 1 João, capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Senão aquele que nega a soberania de Cristo, né? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Notem que ele não diz que o anticristo é aquele de uma determinada crença, ou aquela pessoa, ou uma entidade que vai aparecer, ou uma pessoa que vai unir a Europa. Esse texto está praticamente dizendo assim, o anticristo é o que tem a marca da besta. O anticristo é o que tem a marca da besta. É, o que nega o Pai e o Filho porque ele está com a trindade contrafeita. Porque ele só pensa nele mesmo. Ele participa de tudo aquilo que está envolvido a trindade, mas não é a trindade do Deus verdadeiro. É uma outra que coloca ele no centro, que deixa ele como no trono. E agora fazer uma pergunta para você para terminar, que é o que importa aqui, é você agora questionar suas motivações. O que é que faz você ser quem você é como religioso? O que é que faz você ser um adorador? Quais são as motivações que estão aí por trás? Você tem buscado a Deus porque você tem buscado para si? Você tem buscado a Deus porque Ele é o único e você o ama com tudo que você tem? O que é que está por trás da tua adoração? Para escrever Apocalipse, João sempre se baseia no êxodo egípcio e no cativeiro babilônico. É para lá que devemos olhar em busca de pistas. Em Daniel 3, notamos que o mesmo tema da adoração está sendo abordado. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e exigiu ser adorado como se fosse Deus. Na religião babilônica, o menor deus do panteão é representado pelo número 6 e o maior deus pelo número 60. E todos os deuses juntos combinados formam o número 600. A estátua é construída com 6 côvados de largura por 60 de altura. Assim como em Daniel 3, Apocalipse 13 quer mostrar que a besta tira a adoração a Deus e centraliza no próprio homem. Quando eu tiro da cabeça e das mãos a ideia de obediência e adoração a Deus e passo a seguir minha própria vontade e desejo, eu recebo a marca da besta.